Quem vai decidir isso é quem entende de uma forma pragmática. A gente está voltando aqui para falar justamente sobre essa situação toda na China e como os mercados financeiros continuam balançando e a questão do crescimento econômico vai sim ser afetado devido ao coronavírus. Eu recebo aqui no estúdio o Roberto Dumas, que é especialista em economia internacional. Dumas, muito bom dia para você. Bom dia, Fabiana. Vamos falar de novo desse assunto, né? Porque, olha, a gente viu aí no começo aqui do Manhã Band News o fechamento das bolsas asiáticas, depois de 10 dias, né? Fechada lá a bolsa de Xangai, na China, uma queda absurda. 7,5, 7,7. Pois E é. a Shenzhen 8,3, uma pancada. Pois é, isso daí já era esperado, obviamente, né? Mas o quanto isso é talvez ainda a ponta do iceberg? Não, veja, eles estavam 10 dias fechados. Esses 10 dias fechados, ou seja, estava represado o sentimento bearish, o sentimento negativo. Enquanto as outras bolsas do mundo começaram a cair vagarosamente, deram uma pancada no começo, a China estava fechada e de uma hora para outra, obviamente, acabou o feriado, abriu e deu aquela pancada de 7,5%, 7,7% em Xangai e 8,3% em Shenzhen. Isso mesmo com o governo chinês liberando 172 bilhões de dólares para o sistema financeiro, Sim. Acabou ceifando, em termos de capitalização de mercado, 384 bilhões de dólares. Agora, tem um ponto importante aí, porque ainda não é tudo. Por que não é tudo? Porque a gente sabe que existe uma empresa estatal controlada pelo Conselho do Estado do governo chinês, chamada Central Huijin. O que ela faz, essa empresa? Ela controla os principais bancos estatais e ela sempre trabalha como se fosse uma maneira de amenizar as oscilações da Bolsa de Valores. Então, certamente, ela deve ter entrado comprando. Então, se ela não tivesse entrado comprando as ações, a queda na Bolsa de Xangai e Shenzhen ia ser muito pior. A gente sabe que ela sempre entra, se sobe muito, ela entra vendendo, se cai muito, ela entra comprando. Por quê? Veja, de uma certa maneira, você vê que a Bolsa cai 8, 7,5%, 8,8%, isso ceifa a renda do trabalhador chinês. Ceifa a renda do trabalhador chinês, isso pode suscitar, de alguma maneira, uma tensão social. Principalmente, junta isso, perde dinheiro com a crise. Lembra, só parando um pouquinho, na semana passada, segunda-feira passada, nós estivemos aqui falando dos casos, 2.750. Sim, verdade. E aí, mesmo sem ser infectologista, nós fizemos a extrapolação matemática. Falou, olha, se continuar como está, vai bater 20 mil. Já estamos em 17 mil. Sim. Quer dizer, e 362 mortes. Sim. Já passou há muito o que foi o SARS, isso daí. E já se estima que a economia no primeiro trimestre, que para o ano todo a gente estava esperando 5,9%, mas o primeiro trimestre já deve vir com 1,1% abaixo, 4,8%. E aí ainda continua a tendência de queda das commodities metálicas, petróleo e também, como nós havíamos comentado, as moedas dos países que exportam essas mercadorias. O dólar australiano foi o que mais despencou, 7%, também o real brasileiro, o rand da África do Sul, o peso colombiano, isso despenca tudo, né? Muito interessante, porque a gente falou bastante no final do ano passado sobre uma desaceleração econômica global. Talvez natural, por conta dos ciclos econômicos e tudo mais, né? Ou por conta da guerra comercial, tinham outras questões envolvendo. Não se esperava algo como um coronavírus. É um black swan, é um cisne negro. Né? Não se esperava. Então, assim, a gente já tinha uma perspectiva de uma diminuição, de uma desaceleração econômica por conta de fatores da economia e das relações comerciais dos países. Um coronavírus entrando nesse cenário, quer dizer, não tem como pensar numa economia global crescendo em 2020, nem em 2021, talvez? Crescendo, sim, mas certamente vão ter que revisar as projeções. Eu lembro muito bem, olha, já
tivemos uma projeção, se eu não me engano, foi do Banco Mundial, do FMI, teve uma redução na projeção do crescimento econômico global, isso antes do coronavírus. Agora, coronavírus é aquela coisa que nós falamos, não bate só na China, bate na Ásia toda. Não bate só na Ásia toda, bate em toda a cadeia de suprimento. Cadeia de suprimento também vai bater no Ocidente, no Brasil e, de alguma maneira, nos Estados Unidos. E o Wilbur Ross, secretário do Comércio dos Estados Unidos, falou, olha, não me venha com conversas de coronavírus, que eles têm que cumprir a fase 1. Quer dizer, é de um sentimentalismo atroz, né? Do tipo, olha, vai ter que cumprir a fase 1 e não vai dar para cumprir a fase 1. É óbvio que não vai dar para cumprir a fase 1, mas já tendo essa postura beligerante, você vê, puxa vida, parece que eles querem mesmo que os chineses cumpram a fase 1. Então, a economia já ia crescer menos, Sim. dado pelo Brexit, dado pela Argentina, dado porque os Estados Unidos estão crescendo, mas estão crescendo menos, dado pela guerra comercial, agora você, com as devidas proporções, pum, brumadinho, ou seja, é um Black Swan. Sim. É um cisne negro que acabou de vir agora. A gente sempre comenta, ciência social. A gente tem aquela projeção no começo de janeiro. Começo de janeiro, pum, vem um negócio desse, tem que rever tudo novamente. A gente pode colocar também na tela dividida, se vocês quiserem aí, para mostrar para quem está em casa e chegou agora aqui no Band News, o fechamento das bolsas asiáticas, né? A gente Sangria, tem como colocar, né, essa sangria, digamos assim, tá aí na tela, para vocês entenderem o que a gente está falando aqui. Embora a Hang Seng teve uma leve alta aí de 0,17%. Como que essa queda nas bolsas, nas principais bolsas aí, pode afetar o mercado brasileiro hoje? E amanhã, lembrando que nós temos a primeira reunião do Copom do ano, terça e quarta, são sempre 2 dias de reunião do Copom, para falar sobre taxa Selic, que já está na menor faixa histórica, que é 4,5. Né? Como que você acha que isso vai refletir por aqui? Olha, aqui, por exemplo, você viu que o Nikkei caiu pouco, o Hang Seng, que era Hong Kong, já estava aberto, subiu. Sim. E aquela coisa, o que aconteceu na China Mainland foi que os preços estavam represados. Então, toda a notícia negativa do coronavírus acabou impactando a Bolsa somente agora, porque elas estavam fechadas durante 10 dias. Os pregões estavam fechados. Os pregões estavam fechados. Então, olha, toda a notícia negativa estava pressionada, mas ainda não estava refletida no preço. Então, foi um catch-up da Bolsa da China para com as outras bolsas do mundo. Já está no preço essa virulência do coronavírus. Claro que não está o que já está no preço são 10 mil, 12 mil, 14 mil, agora vem 17 mil, olha, já era esperado. Agora vamos ver até que ponto vai. O que você espera? O que os analistas esperam? Aquilo que nós falamos, eles esperam que eventualmente em 7 meses, abril, maio vem o pico, depois de 7 meses vem a vacina. Não veio, é pior do que a SARS. Vamos rever tudo de novo isso daqui. Mas, o que a gente pode dizer? Vai subir um pouquinho, nesse meio tempo, é difícil você falar que a tendência é de alta. São correções técnicas. A tendência é tudo de baixa. Não tem como falar, já está tudo incorporado. O que está incorporado? O coronavírus. Você sabe até quando vai? Não, então não está incorporado. E se vai chegar aqui no Brasil do jeito que, né, a gente está de olho, a gente tem casos, estamos investigando, estamos cuidando, mas vai saber quanto isso mais vai aos poucos propagar. Nós vamos incorporando conforme a coisa vai acontecendo. Sim. Já tem infectologista falando que pode bater 100 mil casos. Nossa. Então, eu acho muito engraçado que falam, não, já está incorporado. Eu pergunto, incorporado o quê? O coronavírus. Quantos casos nós teremos e fatalidade? Quando vai vir a vacina? Não sei. Então, não está incorporado. Claro, então não tem como fazer projeção. Está incorporado. Não dá para fazer a projeção, mas certamente não vai ser de uma hora para outra. O negócio está piorando exponencialmente. Bom, a gente está falando de coronavírus, porque não tem como a gente não falar sobre isso, sobre os mercados, mas eu vou aproveitar que o Dumas está aqui com a gente para a gente falar de um outro assunto ligado ao noticiário internacional e à economia internacional também, que é o Brexit. Depois de 3 anos do referendo, né, finalmente o Reino Unido, então, oficializou a saída do Reino Unido, da União Europeia, né? Mas essa solução, né, que era talvez, a saída era, né, nossa, vamos sair rápido, não trouxe, na verdade, o alívio, né, ou o fim da angústia,
ou a certeza de nada de fato concreto, né? O país britânico saiu do bloco, mas a gente não sabe exatamente como vai se dar. Vai voltar ao bloco. Vai voltar aos acordos comerciais, como as coisas vão ficar, né? Então, são muitos desafios, né, Dumas? Eu vejo o seguinte, porque quando você lê o jornal, falou, olha, a incerteza acabou. Não, a incerteza não acabou, a incerteza mudou. Você já tem a certeza que vai sair, já saiu. Perfeito. Qual é a incerteza? Como eu vou fazer acordo comercial? E não é só isso. Quais são os desafios do Brexit? A Escócia, quando teve o referendo lá em 2010, desculpa, o referendo para a independência da Escócia do Reino Unido em 2014, votou para ficar. Agora, a líder do Partido Nacional Escocês, a Nicola Sturgeon, ela quer fazer de novo um plebiscito para buscar a independência da Escócia. Então, veja... É outro cenário. Vamos ver como é que o Reino Unido vai acabar esses 2 anos. Olha como a rainha da Inglaterra deve estar se coçando e um pouco chateada, é óbvio. As Irlandas. Você teve um problema na época da Theresa May chamado backstop. O que era isso? A gente teria que, veja, a República da Irlanda é independente. A Irlanda do Norte faz parte do Reino Unido. A Theresa May queria fazer um backstop entre as 2 Irlandas. Boris Johnson falou, não, de jeito nenhum, nós vamos deixar a Irlanda do Norte dentro, como se fosse da União Europeia, com um acordo comercial diferente, ela já está fora da União Europeia. Mas vamos tratá-la como se ela estivesse dentro. Os unionistas que querem a União falam, pera um pouquinho, você sai e me deixa para trás, então talvez seja meritório nós pensarmos numa união das 2 Irlandas. Independente, a República da Irlanda falou, eu acho essa ideia ótima. Já tem, vamos respeitar o acordo de paz de 1998 e aí vai. E o que o Reino Unido continua flertando? Com os Estados Unidos. Falou, olha, lógico que eu quero fazer um acordo com a União Europeia, mas também quero fazer um acordo com os Estados Unidos. Só que tem um problema. Primeiro problema, o Reino Unido aceitou a Huawei como fornecedora de equipamentos 5G. Trump não falou não, mas obviamente não gostou. Claro. Nem o secretário do Comércio. E Boris Johnson também falou que ia tributar as tech companies, as empresas de tecnologia, Google, Facebook, mas como assim tributar? Porque Google, Facebook, ela provê serviços no mundo inteiro. Claro. Só que ela não é tributada na França, por isso que Macron falou, não, nós vamos tributar. E como represália, Trump falou, se você tributar, eu vou tributar 100% das importações francesas. No caso do Reino Unido, Trump já falou para Boris Johnson, se você tributar, eu tributo todos os carros ingleses. Então, já está começando mal a conversa. Já está começando mal. Mas aí você pensa, quais são as saídas que tem na mesa? Ou seja, a saída já saiu, mas quais são os acordos? Os acordos possíveis. Primeiro acordo, que seria European Economic Area, uma área econômica europeia que já existe, que faz parte a Noruega, a Islândia e Liechtenstein. Acho muito difícil. Isso seria um soft Brexit. Por quê? Você continuaria fazendo parte do mercado único, só que você tem que dar liberdade para tudo. O que é isso? Liberdade de transações comerciais, liberdade de transações comerciais de bens e serviços e livre movimentação de capital, e aí o que vai pegar? E pessoas. Puxa vida, você votou justamente porque você não quer livre movimentação de pessoas? Então acho muito difícil Boris Johnson aceitar isso. E 75% de toda a legislação da União Europeia, Liechtenstein, Noruega e Islândia, elas têm que aceitar. Então, acho muito difícil isso acontecer. Outra seria um acordo aduaneiro. Também difícil. Você teria que ter uma tarifa econômica comum. Tá, mas a gente pode fazer uma tarifa econômica comum. Não, mas se você fechar esse acordo aduaneiro com a União Europeia, você não pode fazer mais nenhum acordo sem ter a União Europeia junto. Então, o Reino Unido não quer essa prisão de novo com a União Europeia. Não quer esse compromisso. O que pode acontecer? O que deve estar na mesa, o que ele deve estar negociando? É um Free Trade Agreement, um acordo de livre comércio, sem tarifa econômica comercial comum, do estilo Canadá, que chama CETA.
Canadá, União Europeia, Free Trade Agreement, Economic Free Trade Agreement. Pode ser, mas isso uma grande parte dos serviços não estão num acordo. E 80% do PIB britânico refere-se a serviços. E a Inglaterra, o Reino Unido, a União Europeia já falou, olha, todas as benesses que nós demos para o Canadá, para os outros países, nós vamos dar para você também. Nem melhor, nem pior. Em algum momento você vai ter que seguir as regras da União Europeia. Hoje mesmo, ontem, Boris Johnson falou, veja, nós não saímos da União Europeia para seguir a regulamentação da União Europeia. Ou que sim, ou que não, em um ano isso não vai ficar pronto. Em um ano isso não vai ficar pronto. É como eu falei, você troca de uma incerteza para uma outra incerteza. Então, provavelmente vai ficar num estilo Canadá. Sim. E você tem um problema aí, é o seguinte, quando você sai da União Europeia, que nós já comentamos aqui, o banco ou a instituição financeira que está em Londres, que está no Reino Unido, ela deixa de ter o passaporte europeu. O que eu quero dizer com isso? Você não pode ter um banco no Reino Unido que atenda os 27 países remanescentes. Então, como já aconteceu, uma bruta saída de instituição financeira do Reino Unido para Dublin, para Frankfurt, isso deve bater no PIB. Outra parte, 44% de tudo que o Reino Unido exporta vai para a União Europeia. 53% de tudo que a União Europeia exporta vai para o Reino Unido. Vamos ter alguma fricção aí. Sim, essa conta não vai fechar. É tarifa zero. Sim. Na melhor das hipóteses, teremos uma tarifa de 5,5 a 6, e isso se cair em 5, 6, 7, 10 anos. E tem o outro ponto, que é a indústria automobilística. Você produz 1,8 milhão de carros no Reino Unido. Dessa daí, 600 mil são exportados para a União Europeia. E se você não chegar no acordo, esses 600 mil carros, 700 mil carros que você exporta, terão uma tarifa de 10%. Então, se isso acontecer, muitas montadoras, Honda, Nissan, etc., vão sair do Reino Unido e vão para um dos 27 países. E 79% dos componentes de autopeças que fabrica lá vai para a União Europeia. Acabou? Não, só tem o último aqui, que é a parte da produção agrícola. 65% de tudo que o Reino Unido produz, de produção agrícola, ele exporta para a União Europeia. Tarifa, zero. A tarifa vai para 35%. Se você não chegar num acordo. E tem um outro problema. Inspeção fitossanitária. Como é que eu vou fazer essa inspeção fitossanitária que não existia? Existia, mas apenas 2% de toda a tua exportação. Se nós não chegarmos num acordo, eu vou querer fazer inspeção, que é assim que é tratado um país não membro da União Europeia, eu vou querer fazer inspeção de 50% de tudo que você exporta. Ou seja, vai faltar comida, vou ter que colocar um backstop, fazer uma inspeção sanitária de tudo que entra e sai do Reino Unido. Então, resumindo, dificilmente chegaremos num acordo até o final do ano. Ele vai pedir. Então, a incerteza gera uma outra incerteza. Eles não têm a mínima ideia que acordo vão fazer. Boris Johnson quer uma coisa, a União Europeia quer outra. Então, começou uma nova novela. Isso aí tá pior que divórcio de empresários com 10 filhos para tentar resolver os problemas. Cada um brigando com interesses muito próprios e legítimos também, né? A gente colocou aí, o Dumas trouxe uma relação de desafios e de cenários possíveis, né, para essa situação do Brexit, e a gente vai seguir acompanhando aqui no Band News. Eu agradeço a participação do professor mais uma vez. Eu que agradeço, obrigado. É muito bom saber sobre a China, né, entender um pouquinho mais e saber um pouquinho mais do Brexit. Vamos nos falar quarta-feira. Estaremos aqui. Muito obrigada mais uma vez. A gente aproveita para fazer um rápido intervalo aqui no Band News. Eu volto na sequência com outras notícias para você. Até já.